Irmãos amados, do fundo do nosso coração, a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz vos recebe mais uma vez com muita alegria. Esperamos que já estejam acomodados, porque vamos passar uma hora mais ou menos juntos e cuja nossa proposição não será outra: trazer à baila fundamentos que nos propiciem, sem sombra de dúvida, tomarmos decisões e fazermos escolhas melhores, porque é isso que vai interessar para nós a vinda ao mundo físico, fundamentalmente desabrochar nossos dons divinos, nossas virtudes e lutar tenazmente a nossa batalha interior para vencer a nossa sombra densa, que não nos é muito favorável e que tem nos causado esse transtorno todo, nos impedindo de avançar mais rapidamente. Tudo isso, sem sombra de dúvida, sobre o carinho e a ternura do nosso Mestre querido Jesus, através dos seus benfeitores espirituais que já se fazem presentes. Nós faremos, antes disso, um aviso que interessa a todos nós, para depois a prece. Será estabelecido aqui na casa 2 seminários futuro para o mês de julho. O primeiro dele, os 2 serão em 2 domingos, pela manhã e pela parte da tarde, que são imprescindíveis. O primeiro desses seminários será sobre a fluidoterapia, o mais conhecido como o passe, um seminário sobre passe, No dia 6 de julho, então, no domingo, nesse espaço aqui, na parte da manhã, a partir das 9 horas até meio-dia, e depois à tarde, das 14 às 17 horas. É realmente um tempo puxado, mas se faz necessário que esses seminários se estabeleçam. E isso será estendido não só à CEPAL, como também às demais sociedades da regional, como convite, obviamente. E depois, no dia 20, então, 2 semanas depois, dentro da mesma estrutura, um seminário sobre atendimento fraterno. Então, aqueles que já fomos abençoados, entre aspas, tivemos o privilégio de adentrar uma casa espírita e queremos dar um passo além, nos apresentar como tarefeiros, para o qual viemos todos nós, porque isso aqui não é uma religião convencional, onde o sacerdote é que faz as coisas e nós simplesmente assistimos como plateia. Não. Aqui a transformação ética-moral é individual de cada criatura. Cada um cresce no tamanho que quer, mas tem que meter a mão na massa, Então essa será a nossa proposição para que aqueles que estamos se candidatando a sermos tarefeiro na estrutura espírita, teremos mais essa oportunidade. 6 de julho, seminário sobre o passe. 20 de julho, seminário sobre atendimento fraterno. Unamo-nos em pensamento, por favor, vamos orar. Mestre iluminador das nossas vidas, condutor do nosso processo ético-moral, que gradativamente, passo a passo, nos levará de retorno aos braços do Pai Criador. Buscamos em Ti, Senhor, mais uma vez, a força necessária, a coragem para o enfrentamento da existência, os óbices e os desafios que a mesma se nos oferece, agora com consciência plena das nossas obrigações e das nossas responsabilidades. Ilumina-nos ainda mais, Senhor da vida, para que envidemos todos os esforços possíveis e desta vez, nos compromissando do fundo do coração, retornarmos para casa em situação mais favorável. Permita-nos, Mestre querido, que despertemos agora então e andaremos contigo para todo sempre. Que assim seja, Senhor. André Luiz Sandri, nosso companheiro querido da nossa regional, mais vinculado à Sociedade Espírita Amor e Caridade, vai nos trazer uma temática nesta tarde e noite, trabalhando a vida futura, que é o que vamos encontrar daqui a pouquinho, quando retornarmos realmente para a dimensão nossa de origem. Somos espíritos imortais, estamos passando pelo mundo físico, exatamente para termos essas experiências na relação e crescermos. E o André vai enfocar essa temática.
A benfeitora Eros, através do nosso querido Divaldo Franco, no seu livro Paz Íntima, na lição 19, enfoca em parte esta lição. Ela diz, volta ao lar. Nós queremos compartilhar, depois o André vai ampliar isso para nós. A juventude invigilante transformou-lhe a existência. Entregou-se a toda sorte de prazeres, buscando na rebeldia a plenitude. Sempre insatisfeito, aderiu à filosofia do sem destino. Novidade para mim, tem tanto sem, esse aqui é sem destino, né? Passando a detestar a sociedade na busca da autorrealização. Ao invés de eu estar na sociedade, eu saio dela. Cansado, porém, abandonou a cultura ocidental e foi experimentar a meditação no Oriente. Dedicou-se à reflexão sobre as diretrizes do Mestre e aprendeu a penetrar-se interiormente. Tudo quanto lhe parecia impossível tornou-se-lhe uma realidade comprovada. Passou a experimentar a paz, autodescobriu-se e começou a ser feliz. Quando tudo lhe sorria aventura, o Mestre chamou e disse-lhe: agora que te realizaste, chegou o momento de partires. Para onde? Indagou surpreso. De volta ao lar. Sinto-me quase iluminado aqui. O retorno significaria o meu desequilíbrio? Quem encontrou a luz jamais volve à treva. Desse modo, leva aos que dormem na ignorância a música do despertar da consciência, a fim de que eles também sejam felizes. E não temas, no serviço te plenificarás. Só então o discípulo entendeu que a plenitude começa quando, realizado, o ser passa a ajudar. A gente se pergunta, se aqui é assim, o que não será realmente, como herança nossa, construção nossa no mundo físico, do lado de lá? É por esse caminho que o nosso André vai nos conduzir a partir de agora. Vamos ouvi-lo. Queridos amigos, queridos irmãos, o nosso boa tarde, o nosso boa noite, muita paz a todos. Para nós estarmos aqui mais uma vez na Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, é sempre uma grande alegria, uma grata satisfação, e nós agradecemos a Deus, a Jesus e aos Espíritos protetores e amigos por esta oportunidade de trabalho e também pela oportunidade de compartilhar com os senhores e as senhoras das nossas reflexões à luz da doutrina espírita. Escolhemos falar então, como o Vanim já adiantou, sobre a vida futura. E nós colocamos aqui como subtítulo o ponto de vista fundamental. Nós iremos nos basear no capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele inicia todos os capítulos com alguma passagem do Evangelho e depois faz o desenvolvimento e geralmente ao final do capítulo também coloca ali as instruções dos Espíritos. Então, neste capítulo 2º, ele inicia com uma passagem do Evangelho de São João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, do célebre diálogo de Pilatos com Jesus. Nós vamos fazer a leitura. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio, e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou rei. Não nasci, não vim a este mundo, senão
para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Em seguida, inicia então Allan Kardec o desenvolvimento, o esclarecimento, as orientações com relação a essa passagem. E ele logo nos diz o seguinte, que por estas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra, que é a condição que nós nos encontramos, o homem na Terra. E esse parágrafo, então, nos chama a atenção, porque ele coloca que Jesus se refere claramente à vida futura. No capítulo anterior, capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título Não Vim Destruir a Lei, ele já havia ali nos esclarecido acerca das revelações, da primeira revelação com Moisés, na segunda revelação com Jesus, na terceira revelação a doutrina dos Espíritos, nos demonstrando que essas revelações, elas fazem parte de um planejamento maior, de diretrizes soberanas, de códigos soberanos estabelecidos por Deus, e que sempre uma revelação seguinte, ela não contradiz a revelação anterior, pelo contrário, ela corrobora e ainda amplia, desenvolve mais aquelas instruções, aquelas informações, aqueles ensinamentos, na medida que nós, a humanidade, temos condições, então, de absorver, de assimilar essas novas informações. Então, Jesus já havia a seu tempo introduzido todos esses princípios. Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências, e mesmo falado sobre a vida futura. Evidentemente que sob o véu da alegoria, através das parábolas, para que os seus ensinamentos pudessem sobreviver, para que os seus ensinamentos pudessem resistir ao longo dos tempos às deturpações que eles haveriam de sofrer. Mas Jesus, então, em todos os seus ensinamentos, em todas as suas lições, em todas as circunstâncias, se refere à vida futura, como a meta que a humanidade irá ter, nos dando a ideia que nós ainda não temos, como humanidade, essa meta da vida futura. Talvez ela não tenha ainda para nós essa importância, a vida futura. Nós nos pautarmos na vida presente com vistas à vida futura. E que deve constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Nós sempre prestamos muita atenção quando os Espíritos utilizam essas palavras. Nunca, sempre, jamais, a única. Então, quando eles nos alertam que essa meta da vida futura deve constituir objeto das maiores preocupações do homem enquanto aqui na Terra, é para nos chamar a atenção com relação a isso. Nós devemos ter essa atenção, essa meta, esse objetivo da vida futura. Então, esta é a primeira colocação que o codificador nos propõe. E em seguida ele diz que todas as máximas, todas as lições, os ensinamentos de Jesus se reportam a esse grande princípio, o da vida futura. E que, com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. Se nós então analisarmos aquelas máximas do Cristo, como por exemplo, a cada um segundo as suas obras, sem a vida futura, essas máximas não fazem sentido. Porque a cada um conforme as suas obras, significa uma condição, um estado, uma situação que nós nos encontraremos no futuro, seja um futuro a curto, a médio ou a longo prazo, de conformidade
com as nossas obras, com as nossas ações, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes na vida presente. Quando Jesus se reporta às bem-aventuranças, bem-aventurados os simples, os puros de coração, os misericordiosos, os brandos e pacíficos, sempre é uma condição que ele nos assegura no futuro, conforme a nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa maneira de se comportar, de agir, de conviver no presente. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Se não houvesse vida futura, esta máxima não faz sentido. Ser perfeito já é difícil. Como o Pai Celestial, mais difícil ainda se nós não tivermos, então, a eternidade afora para buscarmos essa perfeição, mesmo que relativa. Então, Jesus, em todas as circunstâncias, se reporta a esse princípio da vida futura. E depois, ainda dentro do capítulo 2, há um texto muito importante, muito interessante também, que tem o título O Ponto de Vista. Por isso nós colocamos aqui a vida futura, o ponto de vista fundamental. E logo inicia o codificador nos fazendo o seguinte alerta: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Esse parágrafo aqui também ele é muito importante e muito interessante para nós fazermos alguns comentários então. Fala então Allan Kardec a ideia clara e precisa. Não é uma ideia duvidosa. Não é aquela ideia onde nós temos dúvida, não temos certeza, não sabemos ao certo. É uma ideia clara e precisa com relação à vida futura. Essa ideia clara e precisa, esse entendimento, essa compreensão que nos traz a convicção, que nos traz a certeza, ela nos proporciona uma inabalável fé no porvir. Uma fé robusta nesse porvir, neste futuro. Porque nós então temos uma ideia clara e precisa, a compreensão, o entendimento, a certeza, a convicção com relação a esse porvir, a essa vida futura. E essa fé no porvir, essa certeza no porvir, ela acarreta enormes consequências na moralização dos homens, que é o grande objetivo nosso, nos moralizarmos, né? É a perfeição moral, a grande meta da humanidade. Então, essa ideia clara e precisa com relação à vida futura, nos dá essa fé robusta, inabalável, e essa fé acarreta enormes consequências nesse nosso processo de moralização. Por quê? Porque muda completamente o ponto de vista sob o qual nós encaramos a nossa estada aqui na Terra. A vida no corpo, a vida física, a vida terrena, a vida corpórea. Então nós começamos a analisar a nossa estada aqui, a nossa vida, sob um outro ponto de vista, de um outro ângulo, que faz toda a diferença conforme nós vamos argumentar mais à frente. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. Então, para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, porque como nós estamos encarnados, nós temos que nos colocar pelo pensamento
na vida espiritual, que é a vida verdadeira. Mas como nós estamos encarnados, nós temos que nos colocar pelo pensamento na vida espiritual. É como se nós estivéssemos com um pé lá e um pé aqui. Nessa vida espiritual, que é indefinida. Porque a vida no corpo, a vida corporal, ela tem início e tem fim. Nós podemos definir, mensurar, mas a vida espiritual, que é a vida verdadeira, ela é indefinida. Então, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, a vida aqui na Terra se torna uma simples passagem, uma breve estada num país ingrato. As tribulações dessa vida não passam de incidentes que nós suportamos com paciência por sabermos de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. Nós até poderíamos abrir um parênteses aqui para introduzir duas questões do Livro dos Espíritos, talvez muito conhecidas nossas, mas que sempre vale a pena nós comentarmos. Fala Allan Kardec, então, que a vida espiritual, ela é indefinida. É a vida verdadeira. Vamos fazer a leitura de duas questões do Livro dos Espíritos, apenas para reforçar um pouco mais a proposta do codificador. Na questão 85, do Livro dos Espíritos, perguntaria Allan Kardec a seu tempo aos espíritos venerandos: qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? E eles respondem: o mundo espiritual, que pré-existe e sobrevive a tudo. Pré-existe. O mundo espiritual existe antes do mundo corporal e sobrevive a tudo. Mesmo que todos os mundos corporais fossem destruídos, o mundo espiritual, ele sobreviveria. Questão seguinte, questão 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? Respondem os espíritos: de certo, eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reage. Então, apesar de eles serem independentes, eles interferem um no outro. Eles reagem um sobre o outro. Porque tanto no mundo corporal como no mundo espiritual, somos nós, os espíritos, que os habitamos. E nós, através do nosso pensamento, nós interagimos, nós acabamos interferindo nessas duas dimensões da vida. Então, apenas para reforçar que a vida espiritual, o mundo espiritual, é esse mundo que pré-existe. E é de lá que nós viemos. Viemos de lá para cá. Estamos aqui temporariamente com vistas à evolução, ao progresso, ao aprendizado, ao aperfeiçoamento. Fechando então este parênteses, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, continua Allan Kardec: a morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se o que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Ele está falando sobre essa questão do ponto de vista da vida futura. E aqui nós queremos abrir um outro parênteses para tratar dessa questão do temor da morte. O medo que nós temos com relação à morte. Este assunto está diretamente relacionado à questão da vida futura, desse entendimento, dessa compreensão, dessa ideia clara e precisa que nós deveremos ter com relação à vida futura. Lá na obra O Céu e o Inferno, na primeira parte, no capítulo 2, Allan Kardec fala sobre o temor da morte. E ele inicia nos dizendo assim, que a crença na imortalidade é algo intuitivo, é algo instintivo. Todos nós, espíritos imortais, temos essa intuição, guardamos esse pensamento instintivo com relação à imortalidade da alma. Porque o nada,
O nada repugna a nossa razão. Mas que mesmo assim, apesar da crença na imortalidade ser algo intuitivo, há um certo temor com relação à morte. E ele nos diz que esse temor, ele é um efeito da sabedoria da providência divina, e uma consequência também do nosso instinto de conservação. Porque estar aqui, viver, é importante. Há todo um planejamento estabelecido para que nós aqui estivéssemos. Então nós devemos preservar a nossa vida. Fomos dotados do instinto de conservação. Então nós temos esse certo medo com relação à morte. É um efeito da sabedoria da providência. E também desse instinto de conservação que todos nós somos dotados. Ele é necessário enquanto nós não estejamos suficientemente esclarecidos com relação à vida futura. É uma espécie de contrapeso para que nós não deixemos prematuramente a vida no corpo, a fim de que nós não negligenciemos a grande oportunidade da vida terrena. Então, enquanto nós não temos ainda esse esclarecimento, esse entendimento, essa compreensão com relação à vida futura, é necessário que nós tenhamos, de certa forma, esse temor com relação à morte. Assim, é que nos povos primitivos o futuro é uma vaga intuição, mais tarde simples esperança e finalmente uma certeza atenuada apenas por um secreto apego à vida corporal. Veja que ele coloca toda uma evolução. Lá nos povos primitivos, o futuro é uma vaga intuição. Na medida que nós vamos evoluindo, ele se torna uma esperança e finalmente uma certeza. E essa certeza ela só é atenuada, só é abalada por um secreto apego à vida corporal, ao nosso apego aos bens terrenos. À proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro fito ao trabalho. Então, nós começamos a pensar, a nos comportar, a proceder de uma maneira muito diferente quando nós temos essa certeza no porvir, essa ideia clara e precisa com relação à vida futura. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira àquela muito do seu amargor. Nós costumamos aqui fazer uma analogia com aquele aluno que entra na faculdade e tem à sua frente, em média, 4 a 5 anos de muito esforço, de muito sacrifício, de muita dedicação para que ao final do curso ele possa receber então o seu diploma, o seu título e dali para frente conseguir se inserir no mercado de trabalho e ter toda uma condição melhor do que antes de ter iniciado a faculdade. Então, quando a gente sabe que aquele esforço, que aquele sacrifício, ele é algo temporário, e que se nós perseverarmos, tivermos a paciência, a dedicação, trabalharmos de maneira firme, nós, ali na frente, estaremos numa condição muito melhor do que agora. Isso tudo faz com que nós possamos, então, nos dedicar, porque nós conseguimos vislumbrar esse porvir, essa vida futura melhor. Então, como ele coloca aqui, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Então, nós aqui na Terra somos semelhantes a um aluno matriculado numa escola ou em uma faculdade. Se nós sabemos que estamos aqui temporariamente
e que essa vida futura que existe será tanto melhor quanto mais nós nos esforçarmos aqui na vida presente, e isso tudo faz com que nós tenhamos a força, a coragem, a perseverança, a determinação para superar todos os desafios e obstáculos que a vida no corpo nos impõe. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Então aqui ele começa a fazer o contrapeso. Primeiro ele falava da ideia clara e precisa da vida futura. Agora ele coloca o contrário. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Vale a pena aqueles que tiverem tempo de fazer uma leitura na Obras Póstumas, há um texto muito interessante intitulado As 5 Alternativas da Humanidade. Lá Allan Kardec estabelece um paralelo entre essas doutrinas, essas ideias filosóficas, a doutrina materialista, a doutrina panteísta, a doutrina deísta, as doutrinas dogmáticas e a doutrina espírita. Vale a pena nós fazermos a leitura. Nós vamos aqui só destacar alguns aspectos de duas delas, da doutrina materialista e da doutrina dogmática, para nós vermos como realmente essa falta de clareza, de certeza com relação à vida futura, ela traz enormes prejuízos ao nosso processo de moralização. Se nós rapidamente falarmos sobre a doutrina materialista, que é aquela doutrina a qual acredita que tudo termina no túmulo, ou seja, por ocasião da morte do corpo físico, tudo se acaba, vejamos que nem há vida futura, né? Nem existe vida futura, tudo termina no túmulo. Então, quando nós pensamos sob esse ponto de vista, que não há vida futura, aí nós acabamos nos perguntando, né? Para que então eu me melhorar? Para que eu ser uma pessoa boa? Para que eu contribuir com a melhoria do planeta? Se a hora que morre o corpo físico, tudo se acaba. Por que eu ser uma pessoa melhor? Por que eu ser uma pessoa justa se tudo termina no túmulo? Então, ela é uma doutrina perniciosa, porque, não acreditando que há vida futura, não há uma justificativa para nós sermos pessoas melhores, e nós damos tudo à vida presente. E aí, dependendo do que nos acontece na vida presente, nós acabamos, de forma equivocada, pensando que às vezes até a melhor alternativa seria a porta do suicídio. Então é uma visão equivocada que nem considera a existência da vida futura. Mas se nós também pensarmos na visão dogmática, a visão dogmática ela tem dois grandes problemas. O primeiro é acreditar que a alma é criada por ocasião da criação do corpo. A hora que o indivíduo nasce, naquele momento seria criada a sua alma. O espírito seria criado naquele momento. Esse já é um grande problema, porque com esse pensamento, a doutrina dogmática não explica uma série de questões, principalmente as desigualdades que existem, sem taxar forçosamente Deus de um Deus injusto, vingativo e parcial. Mas com relação à vida futura, há uma outra grande problemática na visão dogmática, que são as penas eternas. Ou seja, essa minha vida futura, dependendo do que eu fizer aqui na vida presente, ela já estará determinada eternidade afora. Não adianta depois eu me arrepender, eu não terei outra oportunidade de reparar os meus erros, os meus equívocos. Dependendo do que eu fizer aqui, a minha vida futura, ela já está traçada eternidade afora. E eu tenho algumas opções: um céu, um inferno ou o que eles chamam de purgatório. Então, essas doutrinas, uma nem considera a vida futura e a outra nos traz uma vida futura que não condiz com a justiça de Deus, com o amor de Deus, e nos traz muitas dúvidas com relação a essa vida futura. E o próprio codificador nos diz, pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todas as suas energias, os seus pensamentos
para a vida presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra torna-se qual a criança que nada mais vê além dos seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. Então ele faz analogia com uma criança que quer aquele brinquedo a todo custo. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que lhe transforma a existência numa perene angústia, infligindo-se ele desse modo a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo o que o rodeia, o mal que o atinja, como o bem que toque os olhos. Então, quando nós encaramos a nossa estada aqui na Terra, do ponto de vista da vida terrena, tudo o que acontece conosco toma vastas proporções. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim os homens que ocupem altas posições, como os monumentos. Então ele nos faz aqui um convite a uma analogia. Nós encarando a nossa vida aqui na Terra, do ponto de vista da vida terrena, é como aquele homem que está numa cidade e ele olha e tudo toma vastas proporções. Os prédios, os edifícios, os monumentos, porque tudo encobre a sua visão. Tudo é grande, tudo é enorme, ele não consegue ter uma visão ampla das coisas. Então ele faz analogia com o homem que se encontra no interior de uma cidade. Mas na sequência ele diz, suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão os homens e as coisas. Então, olhar a vida aqui na Terra do ponto de vista da vida terrena é como nós estarmos no interior de uma cidade. Olharmos a vida aqui, no corpo físico, sob o ponto de vista da vida futura, é como estarmos em cima de uma montanha e nós termos a visão completa do vale. Conseguimos, inclusive, de certa forma, até prever o futuro. Porque nós vemos a pessoa ali caminhando e conseguimos ver um obstáculo à frente e o que pode acontecer com aquela pessoa se ela tomar aquele caminho. Então a nossa visão é uma visão muito mais ampla, uma visão dilatada, uma visão muito maior, se comparada àquele que está no interior da cidade. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos, como formigas sobre um montículo de terra. E isso aqui também é um choque contra o nosso orgulho. Que proletários e potentados são da mesma estatura. E lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Então ele coloca, não desprezando a vida na Terra, mas dando a ela o justo valor. É algo transitório, é algo efêmero, ser comparada a essa vida futura, a essa vida espiritual que é indefinida e que é a verdadeira vida do Espírito. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Quanto mais fé, mais compreensão, mais entendimento, mais certeza com relação à vida futura, menos apego aos bens materiais. Quanto mais apego aos bens materiais, isso é sinal evidente de falta de fé, de falta de compreensão, de falta de entendimento e de convicção com relação à vida futura. Mas isso não significa que nós temos que desprezar os bens terrenos, que são recursos que Deus
coloca em nossas mãos para nós fazermos o bom uso deles em nosso proveito, em proveito dos nossos semelhantes. Nós somos apenas meros administradores, fiéis depositários desses bens que Deus coloca em nossas mãos. Mas eles são importantes também. Por isso, Allan Kardec faz aqui um raciocínio lógico. Se toda pessoa pensasse dessa maneira, que os bens da terra não têm importância, dir-se-ia que tudo na terra, então, periclitaria, correria perigo, porquanto ninguém mais se iria ocupar com as coisas terrenas. Se nós tivéssemos esse pensamento equivocado de que o importante é apenas pensar na vida futura e desprezarmos os bens terrenos, então a vida periclitaria, correria perigo, nos fala Allan Kardec. Mas logo em seguida ele nos alerta, não, o homem instintivamente procura o seu bem-estar, porque nós somos dotados por Deus também do desejo incessante do melhor. É algo que nos impele, que nos move a buscar o progresso. Onde nós estivermos, nós temos esse desejo incessante de melhorar a vida na qual nós estamos inseridos, o habitat, as condições do ambiente onde nós estamos inseridos, melhorar a nós mesmos, e nós buscamos através do trabalho, colocando em ação as forças da nossa inteligência, nós procuramos sempre melhorar as coisas e melhorar a nós mesmos. Então, instintivamente o homem procura o seu bem-estar. E embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou menos mal que lhe seja possível. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto de progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. A lei de progresso, a lei de conservação são leis naturais. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência que para tal fim o pôs na terra. É um dos objetivos da encarnação, aliás, do duplo objetivo da encarnação. Simplesmente aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância. Essa é a grande questão. E facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda, na vida espiritual, no porvir, na vida futura. Aquele, portanto, que se identifica com a vida futura, assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre apenas, assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui e então se desespera. Então, nós conseguimos verificar, constatar a importância dessa ideia clara e precisa com relação à vida futura, dessa certeza, dessa convicção que se dá através do entendimento e da compreensão, a fim de que nós possamos destruir, sobretudo, essa visão materialista, do nada, que tudo termina no túmulo e que traz enormes prejuízos ao processo de moralização dos homens. Tanto é, já caminhando para as nossas considerações finais, que Allan Kardec, ao perguntar aos espíritos na questão 799, de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso, recebe a seguinte resposta dos espíritos venerandos: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam o espiritismo, onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como verdadeiros irmãos
concluem os espíritos. Portanto, nós poderíamos ainda dizer que o espiritismo, ele dilata o nosso pensamento, amplia a nossa visão, o nosso entendimento, a nossa compreensão, rasga novos horizontes para o espírito imortal. Ao invés dessa visão acanhada e mesquinha, que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta, assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto que a doutrina da criação da alma por ocasião do nascimento de cada corpo torna estranhos uns aos outros todos os seres. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta desde que se considere apenas um ponto. Portanto, coube ao Espiritismo, nesse ponto da vida futura, assim como em vários outros, complementar os ensinamentos do Cristo, fazendo com que a vida futura deixasse de ser simples artigo de fé, mera hipótese para se tornar uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem em todas as suas fases e todas as suas peripécias. Vejamos fatos, as testemunhas oculares, que somos nós, os próprios espíritos, que viemos retratar como estamos lá no mundo espiritual, nessa vida futura, com base no nosso comportamento, naquilo que nós fizemos enquanto estávamos aqui encarnados. Todo o livro dos Espíritos, ele é construído, elaborado na forma de diálogos, através de perguntas, onde Allan Kardec então estabelece essa conversa, esse diálogo com os espíritos, que estão no mundo espiritual, dizendo, retratando, falando da sua condição lá, com base no que eles faziam enquanto aqui estavam. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo também, Allan Kardec, ao final de cada capítulo, traz ali as orientações, as instruções dos Espíritos. Na obra O Céu e o Inferno, na sua parte segunda, depois que Allan Kardec trata do passamento, ele coloca ali as comunicações dos espíritos, classificando esses espíritos segundo a sua situação, a sua condição, espíritos felizes, espíritos infelizes, os suicidas, os criminosos, os endurecidos, dando uma base, como se fosse um grande estudo de caso, onde ele consegue então chegar na teoria através da análise, da observação, da comparação dos fatos. Está lá no livro A Gênese, como meio de elaboração, o Espiritismo procede da mesma maneira que as ciências positivas, se utilizando do método experimental. Novos fatos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele, o Espiritismo, os observa, os analisa, os compara. Dos efeitos, chega às causas, deduz a lei que os rege e busca as aplicações úteis. Então, é uma ciência que se baseia na observação de fatos. E o que é fato é algo verdadeiro. Então, são os próprios espíritos, as testemunhas oculares, que vêm falar dessa vida futura em todos os seus detalhes, em todas as suas peripécias, a fim de que nós não pudéssemos mais ter dúvidas com relação a essa vida futura. Portanto, o espírita sério não se limita a crer, porque compreende e compreende porque raciocina.
A vida futura é uma realidade que se desenrola incessantemente aos seus olhos. Uma realidade que ele toca e vê, por assim dizer, a cada passo, e de modo que a dúvida não pode empolgá-lo ou ter guarida em sua alma. A vida corporal, tão limitada, amesquinha-se diante da vida espiritual, a verdadeira vida. Que lhe importam os incidentes da jornada, se ele compreende a causa e utilidade das vicissitudes humanas, quando suportadas com resignação? A alma eleva-se-lhe nas relações com o mundo visível, invisível, os laços fluídicos que o ligam à matéria enfraquecem-se, operando-se por antecipação um desprendimento parcial que facilita em muito a passagem para outra vida. A perturbação consequente à transição pouco perdura, porque uma vez franqueado o passo, para logo se reconhece, nada estranhando, antes compreendendo a sua nova situação. Então essas seriam as nossas considerações com relação a este tema que é abordado por Allan Kardec no capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, a vida futura. Muito obrigado.